Como rimar? Aprendendo a rimar bem. Pense em todas as possíveis rimas antes de escolher uma. Troque a primeira letra de determinada palavra por todas as outras do alfabeto. Se precisar rimar algo com gato, por exemplo, comece pelo A e termine no Z. Aato, bato, cato, dato, zato. Anote todos os termos que existirem de verdade, como pato, rato, etc. E escolha os mais interessantes. Se nenhum der certo, altere o primeiro verso para adaptar o poema ou a canção. Quando explorar o alfabeto, você pode trocar certas consoantes para gerar palavras semelhantes. Assim, se precisar rimar algo com gato, pode escolher rato, pato, mato, etc. É um truque bem útil. Extraia rimas de palavras maiores. Quando uma só letra não for suficiente, use palavras com prefixos mais extensos para construir rimas complexas. Por exemplo, sapo e lado são termos de verdade e rimam com gato. Pense também em palavras com mais sílabas, como esparadrapo ou fadado. Só escolha palavras adequadas. Se não encontrar nada, considere trocar o termo principal por um sinônimo ou até deixar a rima de lado em um ou dois versos. Você pode, por exemplo, trocar névoa por bruma, mas só para melhorar o poema ou canção, e nunca para criar uma rima sem significado. Use rimas perfeitas. Rimas perfeitas são aquelas que soam corretas porque têm combinações de vogais e consoantes idênticas. Cantado e falado são exemplos por causa do som de aado. Esse tipo de combinação de termos tem letras iguais, o que cria um eco e gera inúmeras possibilidades. Cantado também faz rima perfeita com mandado, atormentado, etc. Esse tipo de rima dá complexidade e uma sensação de surpresa a combinações de palavras comuns. Consulte um dicionário de rimas. Vale a pena investir em uma boa obra de referência. Não há problema em usar essa ferramenta, já que o dicionário é muito útil para qualquer escritor. Você também pode estudar algumas rimas interessantes para expandir seu vocabulário e ter mais opções para poemas, canções e outros trabalhos no futuro. Sempre use rimas para dar continuidade à escrita. Rimar é uma técnica muito usada por escritores e músicos em suas composições como maneira de enfatizar palavras e imagens em trabalhos complicados. Use-a para dar mais cor e textura à obra. Mas não pense nela como motivo para a sua criação. Se algo precisar de rima, use-a bem. Se não, deixe-a rimando em obras de poesia. Escreva de forma livre. Quando estiver com uma folha em branco nas mãos e precisar escrever um poema, evite criar qualquer rima nessa primeira versão. Ou só vai pensar em combinações forçadas e ruins. Em vez disso, opte por escrever em verso livre e veja que ideias surgem. O que quer dizer? Comece com um verso ou uma imagem de impacto e anote pensamentos em forma bruta, para ver quais deles servem para criar uma estrutura formal. Pense em um ponto de início. Depois de escrever por um tempo, vire o pedaço de papel ou abra outro documento no Word. Leia a atividade anterior e anote seu verso favorito dela no topo da página. O que prendeu sua atenção? Por que esse trecho é tão interessante?
Reflita sobre esses detalhes para conseguir escrever um poema. Explore a premissa ou imagem do conceito. Às vezes, você pode até terminar o verso livre com trechos interessantes para novos poemas. Leia as últimas frases da obra para ter mais ideias. Pense numa forma adequada para o poema. Se quiser escrever algo formal, estude tipos comuns de poesia, bem como seus usos, para escolher a alternativa mais adequada. Dísticos, ou pareados, são poemas em que cada par de versos recebe rimas. O dramaturgo inglês William Shakespeare era famoso por usar essa estratégia, que dá certo tom épico e grave à obra. Quartetos, ou quadras, são poemas com rimas em 4 versos, que podem seguir vários estilos, como a BAB. Baladas e canções costumam ser compostas sob esse estilo, o que o torna ideal para contar ou cantar histórias, vilancetes, nos quais os versos da primeira estrofe se repetem a cada estrofe de 3 versos, sendo que o primeiro e o último rimam. Dão ao poema certa sensação de inevitabilidade, como se o texto fosse inescapável. Sonetos são poemas de 14 versos, com 2 quartetos e 2 tercetos de 10 sílabas cada. A distribuição das rimas pode seguir vários estilos, como ABA ou ABAB, ao estilo shakespeariano. Esse tipo de composição costuma abordar temas retóricos e podem até ter mudanças estruturais no fim do segundo quarteto. Use rimas para dar toques de surpresa e complexidade ao poema. Essas combinações devem ficar a serviço do poema, e não o contrário. Nunca use o artifício à toa. Nem comece a escrever pensando em rimar. Se o fizer, vai ficar com um texto forçado e que vai prejudicar a obra final. Veja este exemplo de parte do soneto, Soneto da Hora Final, de Vinícius de Moraes. E como 2 antigos namorados, noturnamente tristes e enlaçados, nós entraremos nos jardins da morte. Leia poesia contemporânea em busca de inspiração. É difícil escrever poemas contemporâneos de qualidade quando se lê apenas clássicos, como Shakespeare. Você pode se espelhar em conceitos e artistas contemporâneos, como o Twitter e até o rapper Lil Wayne, para dar um toque atual ao texto. Faça uma pesquisa sobre poetas contemporâneos que rimam de maneira tradicional e inovadora. Luiz Fernando Veríssimo, com obras como Quem Sabe? Aspas. O corpo e a mente têm biografias separadas, cada um sua memória própria, seu próprio jogo de charadas. Ana Martins Marques, com obras como Vaso, moldar em torno do nada, uma forma aberta e fechada. Palavra por palavra, o poema circunscreve seu vazio. Pedro Rocha, com obras como Sobre não saber do que se trata um sarau de poesia hoje. Topa a palavra amassa, quanto mais se alastra, esgarça a garganta, o desenho que o poema basta. Rimando em composições musicais. Componha a melodia primeiro. É muito difícil acomodar a melodia a rimas e palavras já escolhidas. Para muitos compositores, é mais fácil compor essa parte das canções e só depois escolher a letra, de modo que ela se encaixe no tom e na estrutura da peça. Muitos compositores gostam de cantar sílabas soltas ou assobiar para criar melodias e formar a base da canção. Use a técnica com a qual se sentir mais à vontade. Bob Dylan,
considerado por muitos um dos maiores compositores da história. Por exemplo, costuma pensar na letra primeiro. Experimente. Aprenda a usar palavras e expressões ambíguas. Com essa técnica, muito usada no cenário country, um dos mais influentes dos Estados Unidos, um mesmo verso pode ter mais de um significado ao longo de pontos diferentes de uma canção. Na música Blowing Smoke, da cantora norte-americana Kacey Musgraves, por exemplo, a expressão blowing smoke faz referência tanto a garçonetes que fumam no intervalo do serviço, quanto ao abandono do vício e do emprego. Essa técnica é interessante e pode trazer vários significados diferentes à canção, sem mudar as palavras. Use a menor quantidade possível de palavras. Evite sobrecarregar os versos com conteúdo, ou pode tornar a canção difícil de se cantar. Conforme a compõe, use termos bem pensados e elimine o que for desnecessário. Rimas simples e rápidas são muito melhores que rimas poéticas demais. Na canção The Basher, o cantor canadense Leonard Cohen faz uma rima rápida e emocionante sobre o uso de drogas. I found a silver needle. I put it into my arm. It did some good. Did some harm. Encontrei uma agulha prateada. Coloquei-a no braço. Ela me fez bem. Depois, mal. Tente deixar a forma ao acaso. O romancista e crítico social norte-americano William Burroughs desenvolveu um método de escrita que envolve cortar papéis com palavras e expressões com rimas e jogá-los em um saco. Faça isso e sorteie pedaços aleatórios para fazer uma montagem peculiar para a canção. A música propicia esse tipo de composição. Os Rolling Stones usaram essa técnica na canção Casino Boogie, One Last Cycle, Trio Freak Uncle Sam, Pause for Business, So You Will Understand, rimando em composições de hip hop. Preste atenção à batida e encontre seu fluxo. Familiarize-se com a batida que está tentando usar. Internalize o som e o ritmo para encontrar seu fluxo antes de pensar na letra em si. Assim como é normal compor a melodia primeiro em canções tradicionais, é melhor achar o fluxo antes das palavras em canções de rap. Alguns rappers usam uma técnica na qual soltam letras e sílabas em ritmo, sem formar palavras em si. Tente se gravar fazendo isso, mesmo que se sinta bobo, pois pode acabar pensando em algo interessante. Rap de qualidade tem bom fluxo e boas rimas. É melhor tentar não perder o ritmo e incorporar rimas complicadas e estranhas na estrutura da canção. Faça rap freestyle. Assim como dá para escrever sem rimas quando se começa a criar poesia. Experimente fazer esse tipo de rap para se acostumar a compor. Inclusive, há artistas que só fazem gravações nesse estilo. Aprenda a usar o enjambment a seu favor. Ninguém diz que as rimas precisam vir no fim de cada verso, principalmente no hip hop, ou que os termos que combinam têm de ser os últimos. Você pode variar nessa distribuição. Ponha rimas em outros lugares e pule versos inteiros para deixar o fluxo mais distinto. Em Duel of the Iron Mic, o rapper norte-americano GZA faz uma quebra abrupta nos versos, provocando surpresa e mudando a batida da canção. E ente particular. E bang like vehicular, homicides. On July 4 th em Bad Stew. Busque inspiração em rappers profissionais.
Familiarize-se com os grandes nomes e ouça o material de vários artistas para desenvolver sua própria habilidade. Ouça Nas, que surgiu ainda adolescente com o álbum clássico Illmatic, que continha versos como It drops deep as it does in my breath, e Never sleep. 'Cause sleep is the cousin of death. Eminem, que se firmou como um dos reis do rap mundial com suas rimas bem desenvolvidas e complexas. I'm Slim. The shade is really a fake alias, to save me if in case I get chased by space aliens. No cenário nacional, ouça os Racionais MCs. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta.